te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e em inscrever no canal. Embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. 1 Samuel 18 verso 10. E aconteceu no outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. 1 Samuel 19 verso 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. 1 Samuel 19 verso 23. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando, até chegar a Naiote, em Ramá. 1 Samuel 20 verso 12. E disse Jonatas a Davi, o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Sondando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que se houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não te fizer saber. 1 Samuel 22 verso 3. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. 1 Samuel 22 verso 13. Então lhe disse Saul, por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim a armar-me ciladas, como se vê neste dia. 1 Samuel 22 verso 15. Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. 1 Samuel 23 verso 7. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. 1 Samuel 23 verso 10. E disse Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. 1 Samuel 23 verso 11. Entregar-me os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido. Ah! Senhor Deus de Israel! Faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. 1 Samuel 23 verso 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife, e Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. 1 Samuel 23 verso 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus. 1 Samuel 25 verso 22. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. 1 Samuel 25 verso 29. E, levantando-se algum homem para te perseguir, e para procurar a tua morte, contudo a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. 1 Samuel 25 verso 32. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. 1 Samuel 25 verso 34. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras, e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã nem mesmo um menino.
1 Samuel 26 verso 8. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.